Eu acho que não só os bancos internacionais. Primeiro que as tendências do mundo do trabalho elas não são mais locais. Então, independente de você estar trabalhando numa empresa internacional ou nacional, essas empresas elas estão conectadas. Ou seja, existem associações de empresários a nível internacional que participam, empresas multinacionais, mas também empresas nacionais. E elas discutem essas tendências que impactam no mundo do trabalho, impactam no direito dos trabalhadores, como as plataformas, como o trabalho intermitente, como a pessoa PJ, os contratos por obra, os contratos zero hora, tudo isso que foi incluído na reforma trabalhista depois do golpe, ela é resultado de uma articulação do setor empresarial a nível internacional. Não é uma coisa que saiu da cabeça do Temer ou dos golpistas naquela ocasião, né? Teve toda uma influência. Então, participar de um sindicato internacional te permite conectar com o mundo. Conectar com o mundo significa entender essas situações e poder gerar política para enfrentar a problemática das situações. Isso é por um lado. Por outro lado, nosso sindicato tem uma função muito importante, que é apoiar, levar a voz dos trabalhadores a nível internacional. Recentemente, comentava com a Lucimara, que eu sei que agora é candidata à Secretaria-Geral, do problema que vocês tiveram o ano passado em relação ao teletrabalho com o Santander, e ao final do dia nós ajudamos o Sindicato dos Bancários de São Paulo a fazer uma denúncia internacional sobre o Santander, inclusive nas instituições financeiras internacionais, onde o Santander é intermediário de recurso para investimentos no Brasil. Então, a gente ajudou, e podia ser o Bradesco, podia ser o Itaú, podia ser qualquer banco, a gente ajudou a demonstrar para essas instituições que o Santander não estava respeitando, nesse momento, o processo de negociação coletiva. Afinal, resultou, negociou, assinaram acordo, mas naquele momento participar do sindicato permitiu isso. Outro ponto importante é que você consegue também entender experiências que estão acontecendo a nível internacional, né? E denunciar o que está acontecendo a nível nacional. Nosso congresso em Liverpool, por exemplo, em 2018, denunciou a questão da prisão ilegal do Lula para mais de 3 mil sindicalistas a nível mundial, com a campanha Lula Livre. A gente estava lá e a gente fez essa denúncia para mais de 3 mil sindicalistas a nível mundial, inclusive com a participação da presidenta Dilma nesse congresso. E a gente faz isso de maneira muito frequente. Recentemente, na Colômbia, a gente organizou uma missão de observação nas eleições, em que participaram mais de 70 sindicalistas brasileiros, inclusive do Sindicato Bancário de São Paulo, para garantir a lisura do processo eleitoral na Colômbia. Então, tem um conjunto de benefícios que o bancário talvez ele não sabe que existe, mas o fato do sindicato dele participar desses espaços internacionais permite mais proteção para ele no local de trabalho e permite entender, inclusive, algumas tendências que podem chegar no futuro para ele. Nós fizemos uma outra denúncia importante, que foi lá no começo da pandemia, quando o Bolsonaro ele aparecia para o mundo como uma pessoa que estava atendendo bem, antes da crise das vacinas, antes de Manaus. Nós juntamos aí no Brasil, inclusive participou a CUT, outras centrais, nós juntamos um grupo, uma rede, que a gente chamou de Rede Unisaúde, porque foi encaminhada pelos nossos sindicatos do setor de saúde, mas também assinou o MST, os movimentos quilombolas, indígenas, e nós fizemos uma denúncia em Haia, e nós conseguimos, na época, e o mais importante dessa denúncia é fazer uma declaração pública. E essa nossa declaração pública chegou em mais de 80 países. E aí, nesse momento, ficou marcado que o que o governo brasileiro estava fazendo não estava bem. Então, aí a gente mudou a narrativa que existia no Brasil, que o ministro, que era o Queiroga ainda naquela época, não era o Queiroga que estava fazendo as coisas bem. Entendeu? Então, a gente fez isso, saiu em muitos jornais, saiu em mais de 80 países, como eu te disse. Então, isso também é uma outra denúncia que eu acho que podemos destacar.